agora do Tadeu, que eu queria convidar o Tadeu até para continuar aqui falando, com certeza ele teria frases motivadoras aí para falar sobre o conteúdo que eu vou apresentar. Bom, eu sou, nos próximos 40 minutos, eu vou falar de um assunto que eu sou apaixonada, que é cidades inteligentes. Então, sim, há 5 anos eu sou pesquisadora no conceito de cidades inteligentes, eu trabalhei muitos anos em multinacional, e depois eu fui para consultoria de mobilidade, e em mobilidade eu descobri esse conceito que eu sempre gostei muito de gestão pública, e eu descobri esse conceito aí de cidades, né, de usar tecnologia para melhorar o serviço público. Então, a ideia aqui é fazer um bate-papo e dividir um pouco com vocês o que foi o meu aprendizado desses últimos 5 anos, tá? Então, vamos lá, eu vou dividir aqui a minha tela com vocês. E vou apresentar aqui, vamos ver até a hora que estiver aí aparecendo para vocês. Vamos ver. A hora que estiver mostrando aí. Ah, legal, já está aparecendo. Bom, então foi um prazer até falar, né, depois aí tanto do blockchain, que a gente ouviu do Jonas, depois falou do Tadeu sobre inovação, né, no setor público. A gente vem falar um pouco sobre esse conceito, que são como as cidades estão mudando, né, o mundo, como o Smart City estão mudando o mundo. Bom, a Ana já comentou um pouco do meu histórico, vamos passar, eu acho que é muito mais importante ficar aqui falando um pouco do que é o aprendizado que eu tive e também, né, o que a gente botou em prática em relação a isso. Gostei também bastante do Tadeu quando ele falou o que é resultado, como que a gente vai colocar a mão na massa. Então, a gente vai falar também um pouco disso no final, tá? Então, fiquem à vontade também, pessoal, para irem perguntando aí. Bom, o mundo hoje em dia é feito de dados, né? Mais de 7 bilhões aí de dispositivos conectados, mas até 2000, bom, até este ano, né, serão 100 bilhões aí de dispositivos conectados no mundo, internet das coisas, tecnologia mudando o mundo, né, em vários setores. A gente tem mudando o mundo da mobilidade, né, com Uber, Airbnb, no mundo da hotelaria. E o que a gente vai falar hoje é o principal, como que essa tecnologia pode impactar a gestão pública, né? Se ele fez tudo, se ela impactou tão dessa forma, tão intensamente, de uma forma tão inovadora e disruptiva os setores, imagina a área, né, da gestão pública, as cidades. Então, o principal propósito que a gente vai falar hoje é como que a tecnologia pode melhorar os serviços públicos em prol da qualidade de vida, melhorar, tornar os serviços mais eficientes, mais rápidos ou melhores, para no final a gente se sentir melhor na cidade que a gente vive, né? A tecnologia, de novo, ela não é o final, né? Não é o que a gente busca, e sim o meio, né? O final é ter serviços com uma maior qualidade. E aí, o ano passado, né, 2019, a questão de digitalização, a questão de tecnologia em cidades, foi tema de grandes revistas, né? É um assunto que está muito em alta atualmente. Então, foi a capa da revista Exame, com o governo 4.0, foi da revista Época Negócios, também como cidades inteligentes. Então, assim, há várias terminologias para falar sobre tecnologia em cidades, em serviços públicos, mas o mais importante aqui, que a gente quer trazer um pouquinho na conversa que a gente vai ter hoje, é trazer um pouco desse conceito e entender como ele foi aplicado em outros lugares do mundo, para que a gente possa trazer isso, né, no nosso dia a dia. Então, o Tadeu falou muito sobre inovação, como que a gente traz a inovação para o nosso dia a dia, como a gente enfrenta, né, os problemas, tenta descobrir novas maneiras de resolver problemas. E aqui a gente vai demonstrar isso também de uma forma bem prática, tá? De como que a tecnologia está mudando a gestão pública. E aqui a gente tem alguns conceitos, tá, gente, no mundo sobre cidades inteligentes, o que é cidades inteligentes, tem diversas consultorias que propõem, né, o que é, mas na verdade, assim, para a gente simplificar, cidades inteligentes são cidades que elas utilizam a tecnologia e processos inovadores para entregar serviços com maior eficiência, maior qualidade das cidades, e para atingir, no final, maior qualidade de vida.
Então, aqui a gente tem um dos conceitos, né, de cidades inteligentes, que divide a cidade em diversas áreas, então, educação, governança, saúde. Então, assim, tem alguns. Eu trouxe um aqui que, depois de muita pesquisa, também a gente acabou consolidando e a gente usa muito aqui na Bright Cities. Depois eu vou falar um pouco da plataforma, tá? Mas aqui, de uma forma geral, como que a gente vê a questão das cidades, né? As cidades, elas gerenciam 10 áreas, né? Na nossa visão, tem muitos conceitos de cidades que falam em 7, aqui a gente está usando 10 áreas gerenciadas pela cidade, que devem ser gerenciadas de forma mais integrada, né? E quais são essas áreas? A gente está falando de saúde, segurança, energia, meio ambiente, mobilidade, urbanismo, educação e governança, que avalia, né, que reúne todas essas áreas. E atualmente se falam em 2 novas áreas, que é o empreendedorismo, que na verdade já existe há muitos anos, mas agora está bem latente, e a tecnologia e inovação. E por que isso está embaixo, né, de como, né, embaixo da gestão pública? Bom, tecnologia e inovação, a gente precisa de infraestrutura para, né, todo esse desenvolvimento, e está inovando em serviços, e como a gente digitaliza os processos, e como a gente digitaliza, mas não só, né, transformar serviços públicos para o meio digital, mas também como a gente repensa esses serviços, né? Porque muitas vezes não é só a questão de você digitalizar, mas se você transformar isso em como eu posso facilitar e tornar esse processo melhor. Então, isso também é uma área que hoje está embaixo da gestão pública. Há muitas cidades, né, no mundo, no Brasil também, que já tem um secretário de inovação que olha, que cuida, né, dessa área. Então, é muito interessante que a gente também começou a ouvir muito essa questão forte de empreendedorismo sendo, né, a gestão da cidade, não só pela parte econômica, mas também em como a gente pode desenvolver soluções para problemas públicos, né, de gestão pública, de serviços públicos dentro da própria cidade, né, lançando novas empresas, que são as famosas aí, com potencial grande, né, de aceleração, que são as famosas startups. Então, empreendedorismo também é uma área bem especial que a gente vai tratar e que a gente considera, né, quando a gente fala do conceito de cidades inteligentes. Bom, e aqui a gente tem, né, um mapa de cidades, um mapa de... Quando a gente fala do conceito de cidades inteligentes, há algumas discussões que dizem que não existe ainda uma cidade 100% inteligente, né? Existem cidades que estão com projetos de cidades inteligentes há muito tempo, né? Muitas cidades da Europa, tem cidades dos Estados Unidos, ou Singapura, por exemplo, e que hoje está bem desenvolvido em muitas áreas dentro da sua gestão pública e que vão se tornar cidades inteligentes aí, segundo a consultoria Frost & Sullivan, em 2025. Então, em 2025, a gente vai ter cerca aí de 25 cidades já consideradas cidades inteligentes. E o que eu faço para uma cidade ser considerada cidade inteligente? Bom, a gente diz que não é só uma cidade inteligente, não é só ser muito bem desenvolvida em uma das áreas, né? Quando a gente mostrou ali atrás, a gente falou que são diversas áreas, são todas as... Eu preciso ter uma cidade que seja bem evoluída na área de educação, na área da saúde, na área da segurança, e não só ser muito bem desenvolvido na área de urbanismo, mas não ser nas demais áreas. Então, para você ser uma cidade considerada uma cidade inteligente, você precisa ter um bom desenvolvimento, né, no mínimo aí entre 6 e 7 áreas dentro das áreas gerenciadas pela gestão pública. Mas aqui é interessante esse mapa, né, que mostra, né, um pouco de quais são essas cidades que já estão bem avançadas no conceito, e há iniciativas nesse mapa específico, não há, né, uma cidade já tão avançada assim no Brasil, mas sim há muitas iniciativas aqui no Brasil, a gente vê maravilhas sendo feitas aqui também, exemplos muito interessantes, e a gente vai falar também sobre isso daqui para frente. E como que a gente pensa, né, quando a gente fala de cidades inteligentes, né, muito do que a gente falou ali atrás em relação a utilizar tecnologia e principalmente utilizar a questão dos dispositivos, né, móveis que geram dados. É muito importante a gente falar sobre como utilizar os dados de uma forma inteligente nas cidades.
Então, assim, hoje em dia a gente está emitindo, né? A gente com celular, a gente emite dados de circulação, tudo a gente consegue obter aí, extrair dados. E aí, como que a gente pode utilizar isso, então, nas cidades? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, e que é bem interessante quando a gente fala dessa massa de dados, é ter uma visão da situação atual da cidade. Então, é a gente saber o que está acontecendo em todos os lugares da cidade. Então, eu tenho câmeras, eu tenho sensores de mobilidade, eu tenho GPS nos ônibus, eu sei qual que é a rota, eu entendo o que está acontecendo naquela situação atual da cidade. E aí eu consigo aprender sobre os problemas e aprender sobre os desafios que a gente está tendo. Então, a gente começa a entender em tempo real, né? Se a gente tivesse monitoramento em tempo real, e a gente vai aí para a segunda sugestão de como utilizar, né, os dados de uma forma inteligente, que é usar essa capacidade que a gente tem dos computadores para melhorar a situação segundo a segundo. Então, eu estou fazendo esse monitoramento em tempo real, eu tenho câmeras de vigilância, ou aconteceu um acidente, como em tempo real eu consigo atuar de uma maneira melhor, né, naquilo que está acontecendo. Então, eu consigo ser mais ágil na hora de mandar a emergência, eu consigo desviar rotas do transporte público para que ele não demore tanto tempo por conta daquele acidente, desvie do acidente. Então, eu consigo gerenciar de uma maneira que vai impactar muito menos o cidadão. Então, dessa forma, a gente consegue ser mais rápido e mais eficiente na gestão. E uma outra forma também que a gente consegue utilizar os dados, que é muito eficiente, é a questão de como a gente consegue detectar problemas e oportunidades enquanto ainda dá tempo de fazer a diferença. Então, primeiro que a questão da como que a gente consegue analisar, né, de uma forma preditiva, né, os acontecimentos. E como que isso acontece? Eu consigo analisar em dados o histórico de criminalidade, por exemplo, identificar focos, né, que existam regiões que eu possa mandar e redirecionar o policionamento, toda a equipe de policiais para que eu possa evitar, né, e diminuir o roubo naquele horário que a gente está acostumado a ter. Então, assim, como que eu consigo analisar esses dados também para mudar até o futuro e evitar que os problemas aconteçam? Então, basicamente, essas três formas aí de utilizar esses dados que são gerados por todas as soluções, né, que hoje a gente tem em relação à tecnologia sendo aí aplicado na gestão pública. Bom, e aí a gente fala muito, né? Eu gosto bastante desse slide, que a gente fala que a gente já virou Minority Report. Para quem não se lembra desse filme, né, do Tom Cruise, era um filme que ele fazia toda aquela previsão, né, de quem que era, quando iria acontecer um crime. Isso já acontece com a análise de dados e com toda essa questão de gestão, né, de tecnologia aí em cidades. Então, tem o case mais famoso, né, o caso aí de uma boa prática, que é a cidade de Nova York, que fez uma análise de dados histórica de criminalidade, identificou onde eram os hotspots, que eles chamam, né, onde que acontecia, né, mais crimes na cidade. E aí, com isso, eles conseguiram, com o mesmo grupo de policiais, só redirecionar eles melhor, alocar eles de uma forma geográfica melhor, para que pudesse evitar os crimes. E com isso, eles reduziram cerca de 30% dos crimes. Sem novas viaturas, sem novos policiais, avaliando dados, analisando de uma forma diferente, olhando como que estava sendo feito e redirecionando, né, toda a equipe na rua. Então, aí é um exemplo prático também de como foi feito. Além disso, quando a gente fala de cidades inteligentes, né, há 5 anos atrás, quando começou bastante, né, o conceito já é mais longo que isso, mas em 2015 foi quando foi a primeira vez para fora, quando a gente começou a entender as soluções, o que mais se falava é da questão da tecnologia sendo usada para parar o carro de uma forma mais inteligente nos centros urbanos. Então, eles identificaram aí, umas pesquisas mostraram que cerca de 30% a 40% do trânsito gerado nos centros urbanos, então quando a gente vai no centro, é por pessoas tentando parar o carro. Então, essas pessoas tentam parar o carro, demora, não acha vaga, e isso, se elas parassem o carro de uma maneira mais inteligente, mais eficiente, 30% do trânsito acabaria nos centros urbanos.
Então, foi uma maravilha. Então, aí se pensou numa solução, né? Como que a gente pode fazer isso de uma maneira melhor? E foi daí que nasceram os chamados Smart Parking, que são os estacionamentos, né, mais inteligentes, os formatos de como que eu posso, ao sair da minha casa, já visualizar aonde eu posso parar o carro, e eu compro o meu espaço pelo um aplicativo, eu chego lá, a minha vaga já está garantida, eu não fico dando voltas e gerando aí trânsito. Então, isso facilita a vida do cidadão. Isso sim é aplicar tecnologia para tornar a vida do cidadão mais fácil. E também agiliza muito o processo, né, de como eu vou pagar pelaquela vaga, como que eu vou receber, como a prefeitura vai receber, porque a gente sabe que muito dessas paradas, estacionamentos rotativos, eles tinham, o dinheiro acabava não indo para a prefeitura, então essa tecnologia até fez com que essa tornasse, né, uma fonte de receita para a prefeitura que pode ser aplicado para outras áreas, né, isso que é muito importante dizer, é um sistema que foi criado para facilitar uma parada de carro e no final pode gerar receita para ajudar em outras áreas também da prefeitura. Então, aí está uma tecnologia. E por que a gente trouxe também essa divisão entre Inglaterra e Alemanha, né? Aqui são duas empresas de soluções, né, de estacionamento rotativo, e que eles trouxeram, uma traz um sensor para cada vaga, esse sensor que emite, né, a informação que a vaga está ou não disponível, e o outro não usa o sensor mais na vaga, ele usa uma câmera, que a câmera demonstra, né, com a filmagem, com a imagem, ela identifica se a vaga está disponível ou não. O que eu quero mostrar aqui? Que mesmo para um problema, para resolver um problema, há diversos tipos de soluções. E com isso a tecnologia ajudou e também trouxe opções. No caso desse sensor, é um sensor que tem um custo muito alto, você precisa de infraestrutura, furar cada vaga. A câmera, você não precisa do sensor mais, né? Então foi uma evolução da inovação que trouxe mais uma solução aí para a cidade. E aí, continuando, a gente tem muitas soluções também na área da saúde. Eu quis trazer uma para exemplificar, né? Hoje a gente está falando muito das soluções de telemedicina, né? Por conta da crise que a gente está passando, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, a gente tem um problema que é global também, que é a morte por ataque cardíaco, né? Pessoas que poderiam ser salvos quando está tendo um ataque cardíaco, diz que mais ou menos ali uma parte ali de 30% das pessoas poderiam ser salvas se elas tiverem, né, o atendimento médico rápido, os primeiros socorros. E os primeiros socorros não qualquer um pode dar. Então, o que eles pensaram em solucionar, né, numa cidade dos Estados Unidos? Eles criaram um aplicativo, esse aplicativo hoje já é aplicado em várias cidades, né, do mundo. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram com que um aplicativo de geolocalização mostrasse para cada pessoa que soubesse, eles fizeram treinamentos no cidadão comum, né, e para cada pessoa que soubesse fazer o atendimento de primeiros socorros, eles baixam o aplicativo no celular, e aí quando tem o caso de alguém que está passando mal, a pessoa passa mal, liga para a emergência, e esse aplicativo é acionado. O que isso quer dizer? Que às vezes a gente manda, né, a prefeitura vai mandar, né, o primeiro socorro vai mandar a ambulância, mas às vezes a gente tem uma pessoa que está muito próxima, que sabe fazer o primeiro socorro, está muito mais próxima, vai chegar muito mais rápido. Então, o que eles fizeram foram, esse aplicativo teve grande adesão, né, nas cidades, e aí tornou o cidadão um salva-vidas, um herói. Então, hoje, quando uma pessoa passa mal, tem um ataque cardíaco, a gente liga para a emergência, é muito mais rápido a chegada, que provavelmente é ativado pelo celular, que todo mundo, né, está próximo, e a pessoa tem muito mais chance de ter alguém mais próximo para chegar, fazer o primeiro socorro, e a emergência vem. Então, isso literalmente salva vidas, sem custo algum para a prefeitura, porque o cidadão ele não vai cobrar por conta disso. Pelo contrário, né, é um serviço. Então, como eu usei a geolocalização e esse aparelhinho que todo mundo tem, né, que é o celular, para salvar uma vida que hoje, que antes, né, não era possível. Então, assim, quando a gente demonstra, né, nessas cidades que tem um Pulse Point, esse aplicativo chama Pulse Point, vocês podem baixar até no
nos celulares de vocês, mas ainda não é utilizado em cidades brasileiras, né? Mas para conhecer o aplicativo, como que ele funciona, ele salva vidas de uma maneira muito eficiente, de uma maneira que ele ajuda na gestão e de uma maneira sem custos, né? Então, só tem o custo mesmo da aplicação junto com a questão de como se comunica aí com o aplicativo. Então, aí fica sendo, né, mais uma... Aqui, gente, é mais uma ideia para abrir a cabeça, né, de todo mundo de como tem soluções inovadoras, né? Você fala, mas como que eu nunca pensei nisso? A gente teve um caso aqui, a Bright Cities, a gente fica em Campinas, e a gente teve um caso no ano passado de mortes, né, 3 mortes num parque, né, que as pessoas vão para correr. Morte de ataque cardíaco. E normalmente nesse parque tem 2, 3 mil pessoas correndo. Com certeza tinham médicos ali correndo no minuto que a pessoa começou a passar mal. Então a pessoa passou mal até ligar para emergência, até a ambulância chegar. Se a gente já tivesse implementado esse dispositivo, esse aplicativo, provavelmente devia ter médicos, né, correndo com o celular e que fossem acionados chegariam muito mais rápido. Ou não só médicos, né, mas cidadãos comuns que sabem fazer os primeiros socorros. Então, aqui é uma questão de como que a gente pode ser inovador e usar a tecnologia a favor, né, de uma maior qualidade de vida que a gente tem aí nas cidades. Aí outro exemplo que é bem comum, todo mundo conhece o Waze, né? Todo mundo utiliza o Waze. E o Waze tem uma ferramenta que muita gente não sabe, que o Waze também tem uma ferramenta para cidades, né? O Waze, ele troca essa informação com as cidades de maneira gratuita. Então, todas as informações que a gente tem, né, que a gente gera utilizando o Waze, ele tem um programa que chama Connected Citizens, está mostrando aí para vocês. No Brasil... o Brasil foi super inovador nisso, que o Brasil foi o primeiro país a utilizar esse programa. Esse programa foi criado no Rio de Janeiro, aí por um grande amigo, né, o Waze, também um grande amigo nosso, Pedro Perácio, que se viu, né, dentro da prefeitura com a necessidade de aumentar muito a questão de como que a gente pode fazer esse monitoramento de trânsito e câmeras nas cidades do Rio de Janeiro sem orçamento. E eles se juntaram ao Waze, que na época estava bombando, né, e todo mundo utilizando o Waze, e falando, por que não a gente fazer uma troca aí de informações? E aí que foi criado esse programa, que hoje é utilizado aí em mais de 1.000 cidades no mundo todo. E como que funciona? O Waze se conecta à central de operações da cidade e envia os dados de mobilidade em tempo real. Então, a cidade passa a ter não só os seus sensores, mas também toda a movimentação de quem está utilizando o Waze para entender melhor qual é o funcionamento da cidade. Isso ajuda muito em tempo real a questão de acidentes, né? Porque quando acontece um acidente, na hora a gente fica sabendo por conta do Waze, então dá para mandar patrulhamento, dá para mandar emergência muito mais rápido. É fantástica essa interação. Eu já vi isso, né, pessoalmente em tempo real no Centro de Operações do Rio de Janeiro, e isso acontece de uma maneira, né, de novo, é como a gente utiliza o dado para ser mais rápido ali em resolver problemas. Então, essa troca está sendo feita já, mas o mais legal disso é que também está sendo analisado esses dados de movimentações de mobilidade, e estão surgindo ideias de como a gente reduz o tempo das pessoas no trânsito. Então, aí que eu trouxe para vocês também o case mais recente desse programa, que é o case de Joinville. Tem no YouTube, tá, gente? Vocês podem depois acessar. Só botar Joinville Waze, que vai aparecer, que eles reduziram, né, dias das pessoas no trânsito. Eles identificaram uma oportunidade em um dos cruzamentos, que antes tinha um sinal, eles fizeram uma rotatória, fizeram toda uma sugestão baseada em dados, e aí essas pessoas deixaram de ficar cerca de 10 minutos por dia naquele cruzamento, que era 5, né, para ir e 5 para voltar. Então, elas passaram a utilizar esse tempo, imagina, 10 minutos por dia, né, durante anos, o que isso não é em termos de impacto para ela, que ela possa fazer qualquer outra coisa, seja ficar mais tempo com a família em vez de ficar no trânsito. Então, aí, de novo, como que eu posso utilizar dados, né, e como que eu utilizei a tecnologia para poder transformar isso para uma melhora
né, da cidade, uma melhora aí em termos de performance. E perguntaram aqui o que o Waze ganha com o Connected Citizens. O Waze não ganha nada financeiramente, não há um custo, tá? Uma troca, mas o que o Waze ganha? Ele ganha informação da cidade, das prefeituras, em termos de quais ruas estão sendo... É uma troca de informação, né? Então, quais ruas vão ser pavimentadas, quais ruas vão estar fechadas, qual que é essa movimentação que a prefeitura tem, e isso impacta quando ele vai recomendar qual que é o melhor caminho para você, né, para o usuário. Então, o Waze se tornou mais relevante, né, por conta disso, porque ele tem essa informação em tempo real, e na época que foi feita essa parceria, não sei se vocês lembram lá atrás, tiveram alguns casos, né, do Waze enviar as pessoas para caminhos perigosos. Então, essa rota foi muito essa troca de informação foi muito relevante para o usuário do Waze, então para a marca Waze e também para a prefeitura. E aí, gente, até assim, é um ganha-ganha, né? Foi um ganha-ganha dos dois lados e se tornou referência. Então, o Brasil aí inovando e levando isso como referência para o mundo todo. Então, esse case do Waze nasceu aqui no Rio de Janeiro. E além disso, o que mais que a gente tem que é super inovador e que é disruptivo, que vale a pena falar? Quando a gente avalia a questão, né, de limpeza pública, né, limpeza das cidades, a gente sabe que isso, qual é o custo disso, sempre existiu várias, né, pesquisas e também entendimento de como tornar isso mais eficaz, né, mas tornar todo esse processo menos custoso, né. E aí, o que foi pensado e que foi desenvolvido, colocaram com a inovação e os sensores cada vez mais baratos, né? A gente também tem isso, né? O avanço da tecnologia faz com que também a gente consiga aplicar tecnologia em outros setores que antes eram inviáveis, por conta do custo. Então, atualmente, como os sensores são muito mais acessíveis, foi lançada uma solução que colocar sensores, tá, dentro das lixeiras da cidade, e a rota é feita, né, computadorizada, a partir das lixeiras que precisam ser limpas, ou seja, é colocado um sensor na tampa da lixeira, e se a lixeira está cheia, é porque ela tem que ser limpa. Se ela não está, ela não precisa ser, né, não precisa passar para fazer a limpeza. Porque o que acontece antigamente? Toda a parte da limpeza pública, ela é feita passar por todas as lixeiras, né? A gente não vai saber o quanto que estava vazio ou não, ou seja, não era tão eficiente, porque eu passava para limpar uma lixeira que estava vazia, não era necessário. Então, com esse sensoriamento, é feita uma rota somente nas lixeiras que precisam ser limpas. O que isso faz com que reduza muito tempo, né, dessa rota, não preciso passar em todas, então se eu tenho uma cidade aí com 20 mil, com 10 mil lixeiras, eu não preciso passar pelas 10 mil diariamente, ou, né, qual é o processo de limpeza. E isso torna também esse tempo da rota, ele pode estar fazendo outra coisa, esse servidor. Eu emito menos CO2, porque a rota vai ser menor e mais eficiente. E eu faço com que toda essa gestão seja mais eficiente, menos custosa, né? Porque no final nós queremos serviços melhores, e quando a gente fala de mais eficiência, menos custo, né? Para que a gente possa aplicar o dinheiro público em educação, em saúde, em outras áreas, então que a gente torne toda essa gestão, né, uma maneira muito melhor. Então, esse é um outro também, um outro exemplo, né, que a gente pode pensar de como a gente utilizou, como foi utilizado, como está sendo, né, utilizada a inovação e a tecnologia aí na gestão pública. Aqui a gente está falando muito de soluções tecnológicas, pessoal, mas assim, eu gostei bastante que a gente veio depois da palestra do Tadeu, porque inovação não necessariamente é tecnologia, ele falou muito disso e a gente bem pensando nisso mesmo, mas aqui a gente está exemplificando, né, e focando na parte de soluções tecnológicas. Estão pedindo para eu disponibilizar os slides depois da apresentação. Eu posso sim, tá, pessoal? A gente pode passar o link para vocês também. Para depois dividir, aí eu peço para o pessoal do GovTech Connection para disponibilizar para os cadastrados aí para receber, tá? Que mais? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre exemplos, tá?
Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma cidade na Espanha, que chama Santander, é uma cidade turística, né? Porque quando a gente fala, né? Ah, não, mas cidade inteligente vai ser só para grandes cidades. Não, aqui é uma cidade pequena, mas é uma cidade turística, que eles transformaram a cidade em que eles chamam de um Big Brother. Big Brother porque eles instalaram sensores, câmeras, para poder testar e também para aplicar e melhorar a questão da gestão. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Eles instalaram mais ou menos uns 10 mil sensores nos prédios, na verdade, em toda a iluminação pública das ruas e prédios públicos, e isso fez com que eles instalarem sensores de luz, ajudam para dimerizar, né, a questão da luz, então a intensidade da luz. Às vezes tem áreas que não precisam estar iluminado 100%, eu posso reduzir a luminosidade, se alguém passar, eu aumento aquela luminosidade. Isso faz com que tenha uma redução de custo, de novo, uma economia de energia. Então, isso foi feito na cidade como um todo. Todos os táxis, ônibus e carros de polícia foram colocados GPS para poder, né, entender e acompanhar qual que é essa movimentação. Foi criado um aplicativo da cidade com todos os serviços públicos e também mapas turísticos, informações. Também muito utilizado, gente, esses aplicativos para falar sobre campanhas de saúde, vacinação. E a parte de coletores de lixo também foi colocado todo esse lixo inteligente aí, essa rota, que é um pouquinho do que a gente falou um pouco sobre como que eu posso tornar mais eficiente ali essa coleta de lixo. E aí tudo isso foi colocado, né, em conexão aí com um centro de operações, que é muito importante a cidade ter, e não precisa ser um grande centro de operações, né, mas precisa ter um data center ali para consolidar e para ter um controle dessas informações. Então, aqui são alguns exemplos, né, de soluções. E na praça, que aqui está exemplificado, eles colocaram Wi-Fi na praça também, para disponibilizar a internet de forma gratuita. Quando a gente fala de internet de forma gratuita, é para quê? Não é para cidadão utilizar as redes sociais, mas sim para ele possa utilizar o aplicativo da cidade, e isso abrir um canal de comunicação com a gestão pública. Né? Além, sim, de prover a internet para que ele possa acessar outros conteúdos. Mas aqui é bem importante dizer que, quando a gente, né, oferece a questão da internet gratuita, a gente consegue oferecer aí um canal, né, forte de comunicação com aquele cidadão. Dá para fazer campanhas, dá para fazer pesquisa e muito mais, que dá de coletar de informação desse cidadão que está utilizando essa internet. Então, isso já está sendo bastante utilizado, né, em cidades aqui no Brasil. Mas o que é importante dizer aqui também? Que o conceito de cidades inteligentes não é só quando a gente vai lá numa cidade e coloca o Wi-Fi na praça, né? E sim, olha, quando a gente deu vários exemplos aqui, né? Quando eu consigo fazer essa gestão de uma maneira que eu consiga ter soluções melhores, entregue serviços melhores em diversas áreas. Então, aqui a gente está falando da área de segurança, a gente está falando da área de mobilidade, a gente falou da área de energia, com a redução do gasto de energia, a gente está falando já da área de urbanismo, desde a limpeza do meio ambiente, né? E diversas outras áreas impactadas. Então, é uma forma, né, que a gente precisa pensar ampla. A gestão pública é complexa, mas é intrigante, né? Como até a gente teve um comentário aqui, e a gente pode pensar ela de uma maneira muito mais inovadora. A gente pode, não, a gente deve, né? Acho que há uma pressão muito grande hoje em dia de como que a gente consegue fazer com que nossa vida nas cidades, nos grandes centros, né, seja muito mais agradável e muito mais fácil esse contato, né, com a prefeitura, né? A gente tem que desmistificar essa sensação que a gente tem de que eu vou entrar em contato, não vai funcionar, ou não vou ter aquele serviço, né, que a gente tem hoje em dia. Está melhorando muito e a gente tem ferramentas hoje para melhorar ainda mais, né? Então, como nós, como gestores públicos, podemos pensar de maneira inovadora, e nós, como cidadãos, também podemos fazer essa troca junto com a gestão pública, de ser atuantes também, fazer sugestões de soluções e criar, quem sabe, também, né, novas soluções. Então, aqui também a gente vai falar um pouco quem, né, referência no conceito de cidades inteligentes é Singapura,
Então, assim, tem muita coisa, assim, disponível, gente, muito conteúdo também disponível de cidades inteligentes aí na internet. Então, quem tiver muito interesse no assunto, é um assunto super, para qualquer um, é super importante. Então, também busque esses conteúdos, tem muitos vídeos aí no YouTube também. Mas aqui eu quis trazer para vocês um slide que resume, né, as iniciativas aí de Singapura. E por que Singapura é exemplo? Porque eles são inovadores em todas as áreas também, né? Então, eles têm, que eles chamam de energia inteligente, eles reduziram muito a utilização aí de consumo de energia, eles têm muitas soluções na área de saúde, então tem a questão que a gente fala bastante de como a gente consolida as informações de saúde, né? Então, a gente ter isso de uma forma muito mais acessível, porque hoje, quando a gente tem algum problema, né, se eu passo mal aqui, chamo a ambulância, ela chega, ela não tem meu histórico para saber se eu tenho diabetes, se eu tenho pressão alta. Se a gente consolida esses dados, né, do cidadão, isso se torna muito mais efetivo. Quando ele vem, ele já sabe o meu histórico. Então, isso também já funciona, né, em muitos países aí, essa questão do prontuário eletrônico. Primeiro, o prontuário ser eletrônico, e segundo, também consolidar essas informações, se consolidar. E aí a gente tem diversas outras ações que eles fazem, todo prédio, ele já tem toda a parte de construção, né, de um pensamento de uma forma energeticamente mais eficiente, tentar ser né, zero de emissão, a parte de mobilidade, pensar também em automóveis e veículos que sejam mais eficientes, e aí outras diversas iniciativas que eles têm, principalmente uma que eu quero destacar aqui, não vai dar para a gente detalhar todas, mas é a questão de como eles são inteligentes na hora de consolidar os dados do cidadão para tudo. Então, lá eles têm um cartão que o cidadão faz tudo com aquele cartão, tem todas as informações. Então, isso agiliza bastante, né, o dia a dia, né, do cidadão. E também temos, aqui mudando, passando para iniciativas do Brasil. No Brasil tem diversas referências também como cidade inteligente, né, de iniciativas, tá, de cidades inteligentes. O Rio de Janeiro, apesar do momento crítico, ele, por conta de receber Copa, Papa e as Olimpíadas, ele se preparou muito bem antes, né? Teve várias iniciativas que, infelizmente, não foi dada continuidade, mas tem exemplos que ainda se mantêm como positivos, como o Centro de Operações do Rio, que é uma referência ainda no mundo, tem o atendimento do 1746 do Rio, que é do 1746, né? Que eles chamam aí no Rio, que é um atendimento online, digital, tem todo um aplicativo que tem uma facilidade, vários serviços públicos, né, acontecendo nesse aplicativo, muito mais fácil, né, ter esse contato. E a gente tem várias iniciativas de Curitiba, Campinas, né, e muitas outras cidades. Não vou ficar detalhando muitas cidades, porque senão a gente vai deixar de falar de muitas, mas, assim, iniciativas que aqui no Brasil está sendo referência e que vale a pena também a gente olhar. Mas hoje a ideia aqui é dividir um pouco com vocês o que está sendo feito fora, né? E aí eu trouxe também o que mais hoje a gente vê é a questão do poste de iluminação, que não é mais um poste só de iluminação. Ele se tornou um sensor de mobilidade, se tornou um sensor de poluição, ele se tornou um canal de comunicação que você consegue colocar um display. Então, ele se tornou um objeto multifunção, tá? Então, aqui também a gente mostra essa ideia de como, né, a gente consegue repensar que era um objeto que era para iluminar e que ele possa ser utilizado para diversas outras coisas. Então, aqui vocês conseguem ver câmera, que é isso que a gente falou, pode ser um vídeo monitoramento da área de segurança, um sensor de poluição, de barulho. Então, assim, tem diversas coisas que hoje a gente já tem a possibilidade. Até, né, pontos aqui de apertar a emergência, ligação de emergência, e também para recarregar carro elétrico, né, que já está sendo utilizado em alguns países. Então, aqui é um outro exemplo também, que é esse exemplo de Singapura, que eu gosto bastante, que é para finalizar essa primeira parte da apresentação, que é sobre como a gente consegue resolver um problema, né, de qualidade de vida de uma forma muito interessante. Singapura criou
existe no mundo todo, tá, gente? Muito acidente de pessoas idosas que morrem no trânsito porque eles querem atravessar a rua, só que eles são mais devagar, né? Tem um outro tempo para atravessar a rua. Então, pensando em como reduzir a morte e o impacto nessas pessoas mais velhas, Singapura criou uma automatização no farol. Então, a pessoa chega próxima para atravessar a rua, ela passa o cartão dela, e no cartão dela está mostrando qual é a idade dela. E aí muda o tempo para atravessar a rua. Então, aquele sinal que ia ficar, o sinal vermelho que ia ficar 10 segundos, passa a ficar 20 segundos. Então, essa pessoa tem mais tempo, cidadão, para atravessar a rua. E isso evita, né, diminui as chances de ter um acidente. Então, aí é sensacional, como utilizei a inovação para poder tornar, né, mais eficiente essa questão de atravessar a rua e evitar acidente. E acidente primeiro, uma perda de uma pessoa, da vida de alguém, que é gravíssimo, e segundo, tem essa parte de gerar custos também, tá? Gostei aqui do comentário. Isso que é uma palestra de primeiro mundo. Mas assim, a gente fala bastante coisas também de fora, mas é muito interessante que a gente também consegue trazer também para a nossa realidade, né, gente? E aí, com isso, eu queria falar para vocês que essa questão de conceito de cidades inteligentes, a gente tem que tangibilizar, a gente tem que trazer para a nossa realidade e também fazer com que isso se torne diário dentro da gestão pública, tá? Que é isso que vai salvar esse caos, né, dos centros urbanos. É como a gente pode ser inovador, né, aí para resolver problemas. E aí, para andar um pouquinho mais rápido também, para a gente ter tempo de falar um pouco dessa segunda parte, eu vou trazer, eu falei muito de soluções, né? E essa palestra aí a gente está fazendo há algum tempo já, e aí eu atualizei ela hoje com algumas informações sobre o coronavírus, né? A gente está passando por uma crise gravíssima, mas como países e cidades estão enfrentando de maneiras diferentes e como estão usando a tecnologia para fazer com que seja mais rápido, né, a identificação de pessoas infectadas, e isso está fazendo com que tenha menos mortes. Né? Então, aqui tem um exemplo da Coreia do Sul, que deu um exemplo aí para o mundo todo de número muito mais baixo do que outros países em termos de mortes. E como eles fizeram isso? Monitorando as pessoas infectadas, eles colocaram GPS e com dados de celular, eles conseguiam ver quem cruzou com essas pessoas que foram confirmadas como infectadas, e isso, usar essa informação para avisar as outras pessoas, então, identificar de uma maneira muito mais rápida os infectados, e aplicando teste, né, de uma maneira muito grande, isso também conseguiu solucionar. A Alemanha também teve uma grande quantidade de testes e outras iniciativas, e todas essas iniciativas, tá, gente, vocês conseguem encontrar também esses exemplos na plataforma. E também, foram lançados, né, vários aplicativos, e também aplicativos já existiam, mas que foram aplicados para ajudar no coronavírus, seja para mitigar os impactos provocados, né, pelo coronavírus, não só na área da saúde, mas na área da educação, na área da segurança. Então, hoje em dia, a gente consegue já, rapidamente, com a inovação, soluções tecnológicas para ajudar a gente passar por essa crise que tão séria que a gente está passando. Então, dentro da plataforma Bright Cities também, a gente consegue, eu vou mostrar para vocês, mas entrando lá, a gente tem uma área de soluções, que é só colocar coronavírus, a gente tem mapeado mais de 20 soluções aí que estão sendo utilizadas, tá? Bom, tem curso também de cidades inteligentes, para quem gostou, depois entra na Unicamp, que é na central de cursos da Unicamp, que é Estecamp, curso Smart City na Unicamp, vocês conseguem também se inscrever lá para receber informação sobre os cursos. E agora, tentar dar uma agilizada aqui por conta do tempo, mas eu vou falar na prática o que a gente, como Bright Cities, a gente fez para poder entender toda essa oportunidade de usar a tecnologia e aplicar e dar uma solução real, né? Como o Tadeu falou, botar resultado, colocar a mão na massa e ajudar a gestão pública. A Bright Cities nasceu, é uma plataforma online, nasceu para para identificar e desenvolver um diagnóstico em tempo real das cidades, com base em indicadores, e indicar soluções, tá? Então, a plataforma é uma plataforma online, está disponível aí, tá, para vocês. Eu vou até sugerir aí para a Gra colocar no site para vocês ali, mas é brightcities.city, tá? Está funcionando já online, tem informação e dados de cidades do mundo todo, e principalmente do Brasil e dos Estados Unidos.
Então, como que faz? Você entra lá na plataforma, coloca o nome da sua cidade e ela vai gerar um diagnóstico em cima de 160 indicadores. A gente avalia aquelas 10 áreas que a gente comentou e a gente avalia aí mais ou menos umas 10 a 15 indicadores por área. A gente dá uma nota para aquela cidade e a gente identifica quais são os indicadores daquela cidade que precisam ser melhorados, né, com base em comparação em dados de outras cidades. E aí, dentro do banco de dados que a gente tem, então, primeiro um banco de dados de indicadores de cidades, e esses indicadores, muito importante dizer que a gente busca de fontes oficiais, ali, de IBGE, DataSUS, de forma automatizada. E aí a gente tem um outro banco de dados que a gente avaliou mais de 1.000 soluções tecnológicas, e a gente faz esse cruzamento e a gente identifica, ó, essa cidade tem um indicador da área da segurança, tem um alto índice de homicídio. Tá aqui as soluções que existem dentro da área de homicídio, ó, tem essa câmera, tem esse fornecedor, tem essa solução, e a gente identifica, então, o problema e também quais são as possíveis soluções. Então, a gente faz esse mapeamento para as cidades, tá? Então, tá aí a carinha da plataforma. O cadastro, a plataforma é acesso gratuito, tá? Entrem, se cadastra, que vocês conseguem receber mais informação. Lá em cima, a gente tem a versão em português também. Lá em cima, quando a gente olha ali em cima, tem a parte de banco de soluções. Entrem no banco de soluções. Tem mais de 1.000 soluções disponíveis. Então, se vocês tiverem desafios aí no dia a dia da gestão pública, coloca lá meio ambiente ou qual o problema que vocês estão passando. E vai ter uma lista ali também de soluções aí que existem, que estão sendo utilizados. Não só soluções, mas também soluções tecnológicas, mas também boas práticas, tá? E no banco de soluções, se vocês colocarem coronavírus, já vai estar disponível ali as soluções específicas para o coronavírus, para auxiliar nesse momento. Então, como que funciona? A gente tem disponível, né, o diagnóstico das cidades, as notas, e também a gente tem uma versão que é paga, que é a versão mais detalhada do diagnóstico para a gestão pública, né, e tem lá os planos tanto para a gestão pública como para provedores de solução. Mas o que é importante dizer? Como a gente já estava trabalhando nessa solução, o que a gente fez? A gente pegou a tecnologia, juntou uma plataforma, a gente consolida dados de uma forma automatizada, porque no Brasil são mais de 30 fontes oficiais de dados. Então, eu tenho DataSUS, SNIS, diversas fontes. A gente consolidou tudo numa plataforma só, para a gestão pública ser muito mais rápida para acessar esses dados, ver de uma maneira mais geral, unificando todas as áreas da cidade, dando uma nota e mostrando quais são, então, as oportunidades que a cidade tem de melhoria e quem é referência, né? Então, como a gente tem dados de todas as cidades, eu posso falar, olha, consumo da sua cidade está muito alto em energia, aquela outra cidade que é muito próxima à sua tem um consumo melhor. Então, como que a gente consegue fazer com que a gente identifique, né, essas oportunidades? Então, a plataforma que está uma carinha, coloquem lá, gente, entrem lá depois, se cadastrem, coloquem o nome da sua cidade, vocês conseguem ver qual que é a nota da cidade em cada área, tá? Então, tem um perfil básico das cidades e tem também a nota. O detalhamento por indicador é a versão, né, mais avançada, porém, isso já está disponível de forma gratuita aí para vocês, essa parte do diagnóstico geral. E tem a área também de soluções, esse banco de soluções aí para vocês utilizarem, também está disponível dentro da plataforma de forma gratuita. E se vocês entrarem na plataforma, agora a gente está lá em cima, a gente tem duas áreas, que é um dashboard, monitoramento de indicadores da área da saúde, tá? Brasil, indicadores de número de leitos de UTI, indicadores que auxiliem a gestão pública para gerenciar melhor a infraestrutura em termos de Covid, e também o banco de soluções para soluções que existem para ajudar a gente a passar, a gestão pública, né, a passar por essa fase. E o que é importante dizer aqui, gente, para finalizar? Existem muitas soluções que são gratuitas. Então, a gente comentou aqui de soluções tecnológicas que necessitam de investimento, mas também tem muitas gratuitas, como eu dei o exemplo do Waze, tem outras, como a gente tem aqui, nesse momento, a questão de estudo à distância, né, as escolas, né, agora tendo que dar aula, as pessoas assistirem aula em casa, a Microsoft tem uma solução que é gratuita, de ensino à distância para as prefeituras. Então, assim, tem muita solução disponível também de forma gratuita.
que a gestão pública ainda não conhece. O que a gente fez foi colocar tudo nessa plataforma para facilitar esse trabalho e essa acessibilidade, né, para melhorar a gestão pública. E aqui é um exemplo, né, de que a gente tem de como as soluções podem reduzir até 50% de gasto de energia, redução de criminalidade e muitas outras oportunidades. Então, aqui eu convido todos vocês, né, para a gente transformar as cidades juntos. Tem a plataforma, mas mais do que falar, né, a gente tem que vocês conheçam a plataforma Bright Cities. O objetivo dessa apresentação hoje é que vocês conhecessem o conceito de cidades inteligentes e tentassem trazer, tangibilizar ele para a vida do dia a dia aqui do Brasil, das cidades brasileiras, né, que fosse algo para plantar uma semente aí para vocês se motivarem, né, a trazer esse espírito inovador para a gestão pública e ver que existem soluções que podem ser aplicadas e a gente pensar e resolver, né, problemas de uma maneira diferente. Então, eu convido vocês para entrar nessa jornada junto conosco. Entre na plataforma também. Eu tinha um vídeo para mostrar, mas acho que vai ficar muito longo. Tem o vídeo disponível, a gente tem no canal do YouTube, tem também todas as nossas redes sociais, então vou pular o vídeo, que eu acho que o mais importante é a gente abrir agora para a conversa. Mas tem todos os nossos canais, que a gente lança muita informação, a gente educativa sobre cidades, e a gente quer trocar muito isso, então a gente está Bright Cities na website, LinkedIn, Instagram, em todos os canais aí